Oiê, meu nome é Lara e eu criei a primeira comunidade portal de cultura anti-vaping do Brasil, a Puff, e esse é o nosso podcast, um espaço para a gente conversar sobre várias outras coisas além de parar de fumar. Comportamento, relacionamento, cultura, cinema e várias coisas que eu, Lara, já amava pirar o cabeção. The Pod You Can Puff, esse pod você pode usar de verdade. E hoje eu trouxe a minha irmã, minha melhor amiga, Sarinha, pra, Amo! pra gente falar sobre Euphoria. Amo! Já tô sentindo uma vibe aqui, um Vibe still ambiente, don't uma know. Coca-Cola. Uma coca. Gente, eu acho que esse é o assunto que a gente mais ama falar. E eu trouxe a Sarah pra gente falar sobre euforia, porque eu acho que era injusto com o mundo que ficasse só no nosso WhatsApp e nas nossas girls nights, as nossas pirações sobre essa série. E eu acho que vocês vão conseguir, tipo, vai ressoar muito aí tudo que a gente vai falar, porque primeiro a gente tá obcecada. Provavelmente esse episódio vai sair um dia depois do último episódio da temporada. Apenas Achei que eu tô nervosa. Atualmente a gente tá no. Qual é o episódio que a gente tá? no sétimo. No sétimo da terceira temporada. Não, vai lançar o sétimo agora, né? É, isso, perfeito. Vai lançar o sétimo e a gente tem vários pensamentos e hoje a gente vai meio que dividir conforme os nossos personagens preferidos, ou pelo menos os que mais rendem pauta, né? Uhum. E as análises vão estar muito entre a segunda e terceira temporada, então vai ter spoiler, mas fiquem aqui, vai ser tudo. Pra começar a fazer essa análise, eu acho que a gente precisa falar das temporadas em si, tipo, como a série foi sendo construída e, tipo, como isso é louco, porque a série começa nessa energia de vamos se drogar todo mundo aqui, tá todo mundo, assim, na flor da idade. Eu acho que era na época, tipo, 2021, pandemia, né, amiga? Estourou no auge da pandemia e a primeira temporada acho que representa muito os excessos. E aí depois a gente já tem a segunda temporada um pouco mais madura, né, que eles estão ali mais desgastados, né? Que representa uma juventude desgastada. O Sam Levinson, que é o criador da série, ele falou que a estética, assim, da primeira temporada, na verdade, é como se fosse uma festa às 2 horas da manhã, quando tudo acontece, e uma grande loucura. É, tá naquele frenesi de fazer Isso. acontecer. E na segunda temporada, ele refere como uma festa às 5 horas da manhã, quando já passou da hora de todo mundo ir pra casa. Foi ele que fez essa definição? Sim, Eu não sabia, não. trazendo conteúdo. Eu pensava que, sei lá. E a juventude desgastada, ele que falou também, entendeu? Porque ele queria trazer essa estética do granuladinho, sabe? Uhum. E a terceira temporada, Apocalipse. Gente, Apocalipse Zumbi, a terceira temporada. E te juro. E que na terceira a gente já consegue ver as consequências disso. Porque, tipo assim, falando de vício, no começo a gente tem, por exemplo, a Rue, que tá naquela primeira temporada, que é o símbolo do vício, tipo assim, dela entrando nisso, vislumbrada. E aí a gente já tem a terceira, que é as consequências disso. Tipo, simplesmente a Rue sendo mula. Eu nunca vou superar isso. Uhum. Sabe? E, tipo, tantas coisas sérias, mas que são consequências do que ela escolheu lá no ensino médio. É. Então é muito do que a gente fala na Puff, de, tipo, você começa de boa usando um vape, aí chega, tipo... assim, Pronta. tô brincando. Mas chega ali você aos 30 e poucos e você tá viciado numa coisa que você começou ali com 17 e não consegue se livrar, por mais que você ache brega hoje em dia. A terceira temporada, ela dá esse salto de 5 anos e a gente, como a Lara falou, realmente vê as consequências das atitudes que eles tomaram ali na época do colégio, enfim, e eu amei esse salto porque meio que acompanhou a gente. Foi. Porque nas primeiras temporadas a gente tinha a idade deles e agora com esse salto a gente continua tendo a idade deles e a gente tá na mesma fase da vida. E até uma coisa que a gente percebeu é que eles não chegaram lá. Então, tipo, eles estão na fase dos 20 e poucos. E eu acho tão simbólico porque a gente não chegou lá ainda, sabe? Tipo, tá todo mundo ainda galgando suas carreiras, suas possibilidades da vida. Tipo, meio que entendendo ainda o que é, se livrando das coisas que quer se livrar. Pra não. Tipo assim, eles não chegaram ainda no momento de ápice da vida. E a gente também não. Então, tipo, a gente consegue relate to that. Literalmente, a gente já tá terminando a faculdade e eles estão nessa fase de acabar a faculdade. Você descobre os que foram, os que não foram. Eles não estão ali no começo de estágio, assistente, essas coisas. Então, eles ainda estão se descobrindo, assim como a gente. E Euforia, o que eu amo é que eu acho que foi uma das primeiras séries, assim, com essa repercussão que mostra muito além dos estereótipos. Tá. Então, o atleta gostosão, sarado, de 2 metros, fudido psicologicamente,
assim, com vários problemas. Desde o começo até hoje, né? Tipo assim. Ele descobriu, foi o único que descobriu desde muito novinho, da dupla vida do pai, a lorona, gostosona, peituda, que todos os garotos querem também. É a mais insegura do mundo e passou por mil coisas também, abandonada pelo pai, porque se envolveu em droga. Então, assim, eu gosto de Euphoria muito por isso, porque mostra além desses estereótipos, né? E o que eu acho massa é que, como mostra eles desde pequenos, né? Na primeira temporada, cada episódio é sobre um personagem, a gente meio que. Como a gente vê eles crescendo, a gente entende por que eles agem dessa forma e por que eles pensam dessa forma. Exato. E a gente cria até uma certa empatia, assim, nada justifica certas coisas, mas a gente cria uma certa empatia, entende o porquê essa pessoa fez isso e até meio que se identifica, né, amiga? E enxerga pessoas do nosso convívio neles. Então, isso eu acho genial, Gina. E essa é a magia de Euphoria, porque a gente consegue ver uma visão 360 deles que eles jamais vão conseguir ver. Que é o que eu acho mais lindo dessa série, é a ignorância e a inocência que eles têm sobre os próprios problemas. Então, tipo, quando a gente vê um recorte da Maddie, por exemplo, que ela vive ali aquela situação com o Nate, ou até mesmo, sei lá, vontade da própria Cassie, que ela é o poço de inocência, querendo ou não, da própria realidade, sem noção das consequências dos próprios problemas, mas a gente consegue ver os problemas deles porque a gente tá como observador, mas a gente não consegue ver os nossos próprios problemas, porque a gente tá, tipo, vivendo no nosso arco, né? Então, cara, isso é muito doido, como, às vezes, olhar o outro faz a gente, tipo assim, cara, resolver a vida dele em um momento, tipo assim, em um segundo, mas, tipo, a nossa perspectiva, não, sabe? Meu Deus, enfim, Euphoria é muito lindo porque eles trazem inocência sobre problemas tão grandes, eles estão no meio do furacão, eles não conseguem ver, é óbvio, que é o ser humano. Exatamente, e é igual a gente não vai lembrar o que a gente passou quando a gente era criança. Jamais. Óbvio que indicamos terapia, né? Por favor. Don't puff and do therapy. E é isso. Então, até eles mesmos não sabem por que eles estão fazendo aquilo, eles estão só vivendo. Exato. E meio que o primeiro momento, assim, que eles caem na própria realidade deles é na peça da Lexi, né? No encerramento da segunda temporada. Não, que é assim... Meu Amiga, Deus, o que é aquilo? É a fatídica fala da Maddie. Wait, this fucking play about us? Juro. Ei, e tu acha que a segunda temporada é a tua preferida? Amiga, a segunda é muito boa. É foda. É porque toca de formas diferentes, né? Total, as três são bem diferentes, assim. Eu tô achando a terceira mais pesada, óbvio, né? Óbvio. É porque a primeira, icônica. E marcou, tipo, uma estética, marcou geração, marcou tudo. E a segunda, talvez a segunda seja a minha preferida. Totalmente também. Mas, pois é. Mas total, a peça, ela faz, tipo assim, faz eles virarem os observadores, como a gente sempre faz a série toda. Tanto que a Cassie surta, a Ru, ela tá começando ali a ter o primeiro momento de sobriedade depois de tanto tempo. O Nate fica muito envergonhado. Amiga, ele vai embora. Porque é um covarde. Amiga, 100%. Tipo assim, hoje em dia, na terceira, a gente consegue ver isso claramente. E o Nate, ele tem pavor de vestiário, né? A gente vê isso na primeira temporada. E porque os homens não têm vergonha e tal, e ele tem pavor. E tipo, essa questão do pinto mesmo, pra ele é um dilema. Por conta do pai, e aí, tipo assim, por conta da Maddie, né? Ele ficou vendo vários e... Gente, ele é gay, né? Amiga, tudo... O Nate é gay, né? Ele não sabe a sexualidade dele. Né? Ele não sabe de jeito nenhum, mas a gente vai chegar nessa pauta ainda, né? Perfeito. Gente, a gente vai falar sobre cada personagem. Inclusive, agora já é o gancho pra gente falar. E eu vou começar falando da minha personagem preferida. Não tô falando que ela é minha personagem preferida, tipo, meu Deus. Mas ela é que mais rende pauta. E pra mim, eu ficaria horas a fazer um trabalho sobre a Cassie. Gente, sei lá. Tantas coisas, e eu acho que a Cassie, ela me toca muito em um lugar de, tipo, no recorte da mulher solteira, sabe? E pra mim, o ponto principal da Cassie é, tipo, que ela não é viciada em vape, ela não é viciada em droga, mas ela é viciada em validação masculina. E o babado é muito mais embaixo. Então, pra mim, uma das cenas mais emblemáticas que tem, que eu acho que fala muito sobre a nossa vida como mulher solteira. Tipo, claro que não de todas. Amiga, vida como mulher. A vida como mulher, o nosso recorte como mulher. Sim.
É quando ela tá se arrumando pra ir pro colégio, ela já tá naquela fase de a paixão louca pelo Nate. E aí ela acorda 4 horas da manhã e ela começa a, tipo, se arrumar. E tem aquela cena clássica dela de autocuidado, de skincare, fica se esfregando e tal. Às 4 4 horas da manhã fucking e ela horas da manhã. acorda. E aí ela chega no colégio linda e perfeita e, tipo, toda calculada. E o Nate olha pra ela por 10 segundos. Então, a gente às vezes vive nesse looping da possibilidade masculina do interesse. E, tipo, eu fiquei pensando, cara, o Nate acordou 5 minutos antes de ir pra aula. E isso é muito a vida. Entendeu? Porque às vezes eu vejo tantas meninas, tipo, com vício em validação masculina, e que aquilo vira o norte, vira tudo, e acaba, na verdade, esse vício em validação masculina vai indo pro casamento, e vai indo pra única coisa que a pessoa tem como foco na vida. E quando chega lá, ela já tá mais velha, ela percebe que o cara, na verdade, tinha outros interesses, que o cara tinha conforto em qualquer lugar que ele ia, e ela só se preocupou com a possibilidade do olhar por 10 segundos dele. 10 segundos. E é interessante que ela se arruma igualzinha a Mad, né? Porque é como se ela tivesse a Mad como esse exemplo do que ela quer ser, essa inspiração, mas tá muito distante dela e ela sabe disso. Então, porque ela, na verdade, o principal é a confiança e esse empoderamento de conseguir controlar as coisas. Isso já puxa outra pauta, que às vezes, quando a gente, tipo, quer muito se relacionar com alguém e a gente, tipo, vê que essa pessoa tá se relacionando com outra pessoa, certo? Que você não foi a escolhida, que eu acho que esse é o ponto da Cassie, que ela precisa ser escolhida a todo custo, toda hora. Então, quando ela percebe que ela não foi escolhida, ela entra em colapso, ela começa a chorar, ela entra em surto. E muitas vezes, quando a gente não é escolhida, a gente pensa, cara, como assim? Tipo, olha pra mim, a Cassie, né? Tipo, no caso, ela, meu Deus, olha pra mim, eu sou perfeita, sou maravilhosa, como é que ele não me quer? Mas E ao não é mesmo sobre isso, é sobre o interesse, tipo, da pessoa por outra. É, tipo, você não é. Sabe, tipo, você tem sua personalidade e, tipo. Ao mesmo tempo, amiga, é uma falta confiança, porque a Cassie já sabe, é a mais insegura do mundo, Sim. mas é uma falta confiança porque, na verdade, ela desde sempre ela foi crescendo com a mãe dela, com os amigos do pai dela, Sim. e falando que ela era perfeita. Então, na verdade, ela tem uma falsa confiança, porque ela não é confiante, ela é extremamente insegura. Mas como ela foi crescendo e os homens que ela se envolvia diziam que ela era perfeita, então por isso que ela sente isso, né? 100%. Magic, você vai puxar? Amiga, Maddie knew who she was from a very early age. E a Maddie, ela se veste, ela se maqueia como uma forma, isso a maquiadora falou, né? Acho que é Donatella David, não sei. Ela é Mas diva, inclusive, vou deixar aqui o arroba dela. maravilhosa. Ela falou que ela fez a maquiagem da Mad a Mad, ela tá ali no momento como ela é uma forma até de sobreviver, de como também Sobreviver. as pessoas, como ela quer estar ali, como ela quer ser vista e uma forma dela sobreviver mesmo. Os pais dela são imigrantes Sim. e tudo. É muito louco porque a gente Ela conhece a tava Mad numa certa vulnerabilidade social. e a gente conhece a Mad, a gente vê aquela casca, mas depois a gente vê ela mora, tipo, numa casa pequena, o pai dela passa o dia no sofá assistindo TV, é só isso que ele faz. E é isso. E ao mesmo tempo, ela, desde pequena, ela soube como ter um certo controle sobre isso, que é essa confiança. E até hoje a gente vê reflexo disso, tipo, que a gente tava comentando, a gente assistindo a série, a gente olha pra Mary e a gente fica, tipo, cara, ela tá no controle de qualquer situação, seja com a pessoa mais insegura, tipo a Cassie, ou com o Alamo Brown, que é, tipo, meu Deus, o fodão, entendeu, da série, que ele pode tudo, ele é, meu Deus, o centro ali, né? E ao mesmo tempo é uma autonomia performada, né? Porque ela também, a gente já conversou que ela também é inocente com certas coisas. Isso. Assim, ela sabe muito bem da realidade das coisas. Ela Mas é uma das mais conscientes, assim, né? sim. Por mais que eu ache ela inocente também. E o interessante da Mad, porque ela tem toda essa confiança e tal, e ela tem até um certo. Ela
tem um certo domínio ali na relação dela com o Nate. E o Nate, que é esse cara que, tipo, controla e que, na teoria, ele é o provedor e ele tem um poder que na Cassie ele consegue performar Por isso. isso que é tão interessante esse arco da segunda temporada dele e a Cassie ficarem juntos. Uhum. E a gente consegue ver essas dinâmicas completamente diferentes. E eu acho que o exemplo perfeito disso é quando a mãe do Nate meio que repreende a relação dele com a Maddie e ela valida a relação dele com a Cassie. Porque a Cassie tá ali naquele simbolismo, por mais que ela seja meio depravada, mas Sim. ela tá num lugar de submissão. Sim. E aquela cena que ela fica. Que eu acho que eles estão transando e ela fala, tipo assim, você pode fazer o que você quiser comigo. Se quiser Aham. controlar minha roupa. Se Aham. quiser, o que quiser. E ele, tipo, você não vai ter vergonha do que os outros vão falar de você? Aí ela, tipo, não. Não. E, gente, ela. E isso Eu sou reflete até sua. hoje. Isso Amiga, assim, ela fala e repete, eu sou sua. Eu sou sua. Eu quero que você controle o jeito que eu me visto. Eu quero que você diga o que é pra eu fazer. Literalmente Tu isso. acha que isso em algum cenário é, tipo, um fetiche e não é problemático? Ou tu acha que é problemático em todas as situações? Em todas as Eu também, situações, mas 100% problemático. Porque com certeza vai ter gente que vai pensar, tipo, não, isso é. Amiga, porque ela Tipo faz. Baby Girl, sabe? Tipo, filme da submissão. Não, O que é tu outra. Eu acha? acho que é completamente diferente. Acho que vai em outra linha. Outra linha. A Cassie, ela realmente. Ela quer se botar nessa posição e ela quer satisfazer ele, entendeu? E seguir nessa linha. E eu acho muito interessante isso, a mãe não gostar da Maddie, gostar da Cassie, porque assim, a Maddie, primeiro, sempre foi louca por ele, enfim, apesar de tudo, tanto Sim. que teve toda a situação quando a Jules chega e acontece mil coisas, né? Quando a Jules chega. Fala na cena do. É do assim, carnaval. a Jules chega na cidade e meio que isso deixa o Nate completamente, Desregulado. assim. exatamente, desregulado, porque ele tem esse sentimento meio, ele não entende. Ela incomoda ele, É. entendeu? E a gente depois sabe porque ele desde muito novinho mesmo descobriu da vida dupla do pai e sabia que o pai se envolvia com pessoas como a Jules, Uhum. né? E então por isso que tu pergunta, o Nate é gay? Mas, amiga, é porque ele não Não sabe. ele não sabe Ele não da sabe nomear o sexualidade. sentimento. Ele não sabe o que é. Então, que ele teve uma atração, sente alguma coisa ali, um sentimento que ele não sabe o que é pela Jules, ele tem. Uhum. Com certeza. Então, é aí que começa a putaria, enlouquecer, porque aí ele faz um catfishing com a Jules. Sim. Ele baixa um aplicativo, começa a falar com elas, passando por outra pessoa. Mil coisas. Sim. E no final vai desenrolando as coisas. Aí a Maddie pega o celular dele, tem uma ruma de pau, ela fica, que porra é essa? Uhum. Então, por E isso. outra coisa, isso é tão comum, né, amiga? Isso é tão comum. E, tipo, as pessoas não sabem nomear a própria sexualidade. Tipo, Amiga, não, ainda mais pessoas como o Nate. E exatamente. homens. Mas, sim, voltando pra mãe do Nate, é muito interessante, porque a Maddie sempre foi doida pelo Nate, enfim. E a diferença é que ela não era submissa e gostava de se vestir do jeito que ela queria. Uhum. E gostava tanto a cena do carnaval, que ela, you can't, chama a mãe dele. Por isso que ela odeia Gente, visionária, porque ela que Kant. O Kant. Ela que criou o Kant. Ela fez o Kant. E enquanto a Cassie, gente, traía os namorados, os ex dela, ela traía, 1000 nudes vazados, sei que não era culpa dela, mas assim, você fica questionando por que a mãe dela não gostava a mãe do Nate não gostava da Maddie, gostava da Cassie, e é sobre isso, aquela coisa submissa, boa moça. E eu acho que até já puxando esse gancho e falando dos pais do Nate. Porque, enfim, o Nate, ele é produto dessa masculinidade tóxica e exacerbada do pai. E que a mãe, ele fica corroborando, né? Fica implementando cada vez mais, colaborando pra isso. Mas o pai do Nate, o Cal... É Cal? Cal, né? Cal. Quando a gente fala dele... a gente tem todo esse contexto, tipo, dele ter uma sexualidade completamente reprimida na adolescência. Sim. E dele querer ter vivido uma coisa que ele claramente foi ele cortado de viver.
O pai do Nate, ele desde muito novinho teve uma educação muito rígida. Acho que o pai dele era militar, não sei. E ele foi pai adolescente, então ele desde muito novo teve muitas responsabilidades e seguir essa coisa bem tradicional, padrão. E isso em paralelo com a paixão clara pelo melhor amigo. O Derek. E é foda, porque. E, Porque essa história poderia ter sido tão e foi diferente. bem na hora que eles estavam indo pra faculdade, então o Derek ia pra, tipo, outra cidade. Uhum, E. exatamente. Eles tinham. Eu acho que na série ele descobriu que ia ser pai bem nessa hora. Tipo, um Uhum, dia depois de eles terem tido aquele momento romântico na balada. aham. E todas essas consequências, quando você traz pra uma pessoa, tipo, você reprime ela, você gera isso. Por isso que eu sou a maior fã da gente liberar as pessoas de serem quem são, de, enfim, as crianças mesmo, que a gente consegue ter Sim. acesso. Tipo, se a pessoa gosta de pintar, deixa a criança pintar. Se a pessoa gosta de dançar, deixa a criança dançar. Porque quanto mais a gente reprime, a gente, tipo, gera essas consequências que vão desembocando problemas tão absurdos. Porque a masculinidade tóxica e exacerbada do pai do Nate é uma consequência no Nate de uma seletividade com as mulheres absurda. Então, Sim. por exemplo, a gente tem o Nate ali com nojo dos pelos nos braços das Sim, meninas. É 100%. muito difícil pro Nate se relacionar com uma mulher, difícil. Ele tem que se esforçar muito pra achar uma mulher gata. Ele, Uhum. o sapato. Eu acho essa cena emblemática no episódio do Nate. Em que é tipo assim: Nate tinha muita. Ele era muito restrito com os sapatos das meninas, com o que elas falavam, com os pelos nos braços. Ele não gostava de X, ele não gostava de Y. As unhas tinham que estar feitas. Tem Gente, tantos caras que são assim. isso tá me lembrando de alguma coisa, amiga, atual. O que que será? Movimento Red Pill, será? Então, cara, meu Deus do céu, como as coisas estão conectadas. Então, porque mulher não usa unha desse tamanho, mulher feia usa unha desse tamanho. E que Uhum. louco, porque a média, a unha dela é absurda. Sim. E, tipo, como. Gente, isso já vai pra outras pautas também, tipo, de representatividade latina. Aham. Inclusive, tem na terceira temporada o Alamo falando das unhas dela. Eu achei incrível esse momento. Por mais que Sim. o Alamo seja um bosta. Aham. Mas ele fala, tipo, beautiful nails. E, tipo, Aham. E é o Álamo. e ela, tipo, yes. E é o Álamo. Entendeu? Porque é uma representatividade, tipo, até, meu Deus, fui pra outro lugar, mas, tipo, o Bad Bunny, quando ele traz ali no Super Bowl, as mulheres fazendo as unhas, tipo, como isso é simbólico. E, tipo, e aí você vê um bosta desse, líder aí do movimento Red Pill, falando, tipo, essa unha, mulher de valor não tem essa unha. Tipo, isso é, tipo, a gente consegue correlacionar com o Nate, a gente consegue correlacionar com você tentando higienizar uma cultura. Cara, meu Deus do céu. Gente, se você for pra montanha, fica lá. Não volta, não. Fica lá, todos. Façam aí o grande babado de vocês, que a gente sabe o que é que rala. Mas, Amor. amiga, o próprio pai do Nate, ele descaralhou totalmente por causa dessa sexualidade reprimida, né? Aham. As tapes, menor de idade, e é só pessoas LGBT, QIAP+, Uhum. né? Pessoas trans, gays, enfim. E isso acabou refletindo no Nate, obviamente, né? Então, por isso ele tem esses critérios e essas coisas. Red Pill. Gente, critérios. Critérios. E eu acho que é impossível falar do pai do Nate e não falar sobre o monólogo emblemático que ele tem no quarto episódio da segunda temporada, em que ele acaba de voltar da balada que ele revisitou, que ele foi com o Derek no passado, e ele volta pra casa bêbado e ele começa a fazer xixi na sala inteira e falando simplesmente aquele monólogo dele, em que ele fala que ele fode quem ele quiser, porque ele é um homem, ele é um bicho. E nesse momento, olha como a heteronormatividade compulsória é perigosa, porque essa masculinidade, ela consegue deixar até a homossexualidade viril. Uhum. Então, quando ele olha pra mãe do Nate, o pai do Nate, né, e fala assim: eu fodo quem eu quiser, seja mulher, seja homem. Aí ele fala: I fuck trans people, I fuck an animal, I fuck woman, I fuck man. Como se o pau dele fosse, tipo, o centro de tudo e foda-se. Então isso é tão simbólico, porque essa masculinidade, ela consegue deixar até a homossexualidade viril. E, tipo, não é sobre isso, mas, meu Deus. É sobre o paucentrismo. É sobre o paucentrismo. Esse conceito de paucentrismo é ótimo, porque, principalmente quando ele tá fazendo xixi na sala inteira, eu acho que é o símbolo do conceito do paucentrismo, porque é, tipo assim, esse conforto
que a masculinidade tem de tipo, cara, onde quer que eu esteja, estar confortável do meu corpo estar presente. Tão confortável que eu vou fazer xixi aqui. Eu vou marcar meu território, eu vou ser quem eu quiser. E em paralelo, a gente tem as mulheres, tipo, super reclusas e com medo até de existir. Mas não, o pau, ele tá confortável pra estar em todo canto, e é por isso que eu vou sentar de qualquer jeito, é por isso que eu vou fazer xixi na sala, e é por isso que eu vou foder um animal, uma mulher, uma pessoa trans, um homem, por aí vai. Meu Deus. E na terceira temporada é interessante porque a primeira aparição dele, na temporada de agora, ele está o Nate, o pai do Nate, lá na cozinha da casa do Nate. Sim. E eles estão conversando sobre alguma coisa e o Nate fala: Não, é porque agora. Não, é porque tu é gay, né? E tal, não sei o quê. Aí ele: Eu não sou gay. Eu não sou gay porque eu como. Eu como. É porque eu como mulher, homem. Eu como quem eu quiser. Como tu falou, eu foldo com quem eu quiser. Uhum. Então, tipo, pra ele não é gay. Porque ele se recusa a falar que ele é gay. Uhum. E porque ele só come as pessoas. Então ele não é gay. Um momento de silêncio aqui, mas. Cheers. Cheers with our Coke. Coke. Inclusive, fazendo aqui o merchan da Puff, canudo em qualquer coisa foi uma das coisas que eu adquiri na minha vida quando eu tava parando de fumar. Canudo pra tudo, principalmente quando o líquido ainda está muito gelado, porque o meu aqui tá temperatura ambiente. Mas quando o líquido tá gelado e canudo é a melhor coisa. Yeah. Pra finalizar as percepções, eu acho que tem uma pauta assim polemiquíssima que eu queria falar aqui. E primeiro falar sobre como essa pauta tá na série e com o que as pessoas estão comentando sobre essa pauta. Que é sobre Cassie, OnlyFans e toda essa economia do sexo que a Euphoria tá apresentando pra gente, né, nessa terceira temporada. E primeiro, falando da Cassie, tipo, eu achei muito foda a cena. Meu Deus, assim, Euphoria é foda, tipo, em diversas maneiras, mas a cena que a Cassie tá explodindo no OnlyFans e que ela tá virando famosa e que é, tipo, um simbolismo. É tanto quando a gente assistiu essa cena, tipo, que porra que tá acontecendo? Uhum. Porque ela tava ficando grande no próprio, tipo, na própria roupa, a roupa rasgando. Eu até falei assim, vale ela engordando. Gente, ela engordando o processo, estão simbolizando isso. Mas não foi. Ela tava crescendo, tipo assim. E ela não tava mais cabendo E ela nos não lugares. tava cabendo no quarto dela. Porque ela tá ficando huge. Tá ficando huge, ela tá ficando, tipo, meu Deus, e tem aquela referência maravilhosa, tipo, ela andando pela cidade, tipo, gigante. Quebrando tudo. Quebrando tudo com os peitos dela, assim, tchá, tchá, tchá. Mas, tipo, eu acho muito foda, porque eu acho que isso é bem o simbolismo de quando você tá viralizando. Entendeu? Tipo, você sente, caraca, eu tô ficando maior que esse quarto, tô ficando maior que isso. Uhum. E aquilo vai subindo um pouco a cabeça, naturalmente, né? Então, eu achei muito simbólica essa cena. E sobre Cassie e OnlyFans, né? Tipo, eu acho que ela se encontrou demais. E pronto. Esse sonho americano, que ela é essa representatividade. E é engraçado, assim, a diferença de dois aspectos sobre a Cassie entrar no OnlyFans. A Sydney Sweeney, ela falou que a Cassie tá vivendo um sonho americano e que ela começou a descobrir como fazer dinheiro com o corpo dela e ela tá se sentindo empoderada. E, gente, Cine, no caso, falou que a Cassie é confiante. eu ia falar isso agora. Amiga, Cidinha. I'm sorry to interrupt you, but assim, amiga, de verdade, eu fico... Cara, como é que essa pessoa... Sydney Sweeney é uma Cassie? Óbvio! Amiga, óbvio, porque a pessoa fala que a Cassie é confiante, e o pior é que ela atua muito bem, ou seja, Sydney Sweeney é a Cassie. Então, ela fala isso, que a Cassie tá vivendo o sonho americano, enquanto a atriz que interpreta a Faye, da Bocona, o nome dela é Cherry, se não me engano, ela fala... E a Faye, antes de fazer Euphoria, ela era atriz pornô. Eu acho isso tão foda e tão simbólico. E ela falou que pra ela é meio que absurdo a Cassie com a vida dela abrir um OnlyFans. A Faye falou isso, tipo... Por a Cassie, com a vida dela, abrir um OnlyFans. E ela falou que é como se fosse uma consequência do capitalismo em explosão e meio que as pessoas estão tentando descobrir meios de sobreviver a essa situação.
100%. Eu realmente E- vejo hoje isso do OnlyFans como um empreendedorismo por necessidade. Uhum, e a Faye fala que não é empoderamento, não é você ter poder sobre o seu próprio corpo, mas sim essa situação e como. Eu tô olhando assim pra mim, tá me deixando. É que eu sou apaixonada por ela, gente. Por isso que as pessoas estão normalizando, tu tá entendendo? E até glamorizando isso. Gente, Eu senti que eu, particularmente, Lara, abrindo aqui, depois... eu abriria um OnlyFans. Não! Amiga, eu tava sentindo que ia vir essa. Não, gente, por mais que vocês peçam, eu senti que eu, Lara, eu comecei a normalizar um pouco o OnlyFans depois de assistir a série. Tipo, não eu pra eu abrir o meu, não é isso. Sim. Mas, tipo, que eu comecei a enxergar um pouco como normal. Uhum. Tipo, obviamente eu jamais faria isso. Mas, tipo assim, antes, eu não sei se é porque eu também tava meio fora tipo, não tinha tanta noção. Uhum. Mas eu vi algo, tipo, muito meio, tipo, outside, assim, sabe? Mas agora eu vejo algo mais dentro da bolha das pessoas que a gente até acompanha. Sim, 100%, amiga, Entendeu? 100%. Aqui, no mundo real, a gente tá normalizando e glamorizando isso. Tipo, virou Então, super normal você vender pack do pé. Tipo, mais uma vez, não conheço, tipo, ninguém do ciclo próximo, ou, tipo, ninguém fez isso. Mas, tipo, o que rola é TikTok de gente fazendo isso à torta e à direita, amiga. 100%. Entendeu? Então, é interessante a Sydney Sweeney trazer que a Cass tá vivendo o sonho americano dela e que ela é super confiante. E a Faye, que era uma atriz pornô, falar que não é sobre empoderamento e não é nada disso. Então, Inclusive, tiveram uma leva de sex workers que falaram mal dessa sim. representação, né? Uhum. Porque Euphoria traz nessa temporada tanto essa parte de economia do sexo através da digitalização, né? Seja através do OnlyFans ou da venda desse tipo de produto. E também traz o outro lado da força, que já são os strip clubs e realmente prostituição, né? Então, eu sinto que gera muita opinião porque tem esses dois lados. Um lado talvez mais moderno e outro mais tradicional, entendeu? Deve ter enfim, deve ser complicado pra elas. A indústria do sexo, assim, realmente é gigante. E claro que tem situações de muita mais vulnerabilidade do que o OnlyFans, por exemplo. Exato. Mas, assim, sobre essa pauta, essa polêmica, né, que tá aí, eu acho que cada um deve fazer o que quiser com o seu corpo e ganhar dinheiro como quiser. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado com esse falso controle, essa falsa sensação de controle sobre isso. Porque, assim, pra começar, que você é só uma participante ali da plataforma. Então. E é uma falsa sensação de controle porque você tá à mercê de uma. Tipo assim, de um machismo absurdo. Claro! Tipo assim, é a consequência de anos e anos de falsentrismo e você tá ali, tipo, sendo produto disso. Exatamente. Então, pra começar aqui, assim, você tá dentro de uma plataforma que uma pessoa ali é dona daquela plataforma. Tu tá entendendo? Óbvio que deve ter 1000 políticas e tal. Mas aquela pessoa pode fazer o que ela quiser. Se quiser liberar pra todo mundo, que se foda. Mas, enfim, a gente não precisa nem ir muito A gente longe. devia depois fazer um podcast só sobre o OnlyFans. Tipo, eu queria estudar realmente Talvez. o dono, Talvez. quem foi que criou. Não precisa nem ir muito longe, mas tem uma pessoa ali que realmente tá ganhando dinheiro com isso, e não você, entendeu? Sim. E assim. E eu acho que mas também abre precedente pra gente falar, tipo assim, você é o produto. Você como mulher vira um produto daquilo ali. Mas você é um produto hoje em dia em todo lugar. Claro, mas assim, além disso, que tem uma pessoa ligando muito mais que você, que aquela pessoa é a dona da porra toda, também tem um lado que a gente vê com a Cassie. Porque a Cassie faz um certo acordo com o Nate de não ter nudez. Algo assim. Isso. A gente finge que acredita, porque a gente sabe, óbvio que, enfim. Mas, amiga, vai chegar um cara e vai falar, olha, $1000 pra tu fazer isso. Eu acho que você vai normalizando, é um pé. Amiga, na verdade, é porque não é só sobre normalizar, é essa falsa sensação de controle. Quem tá controlando, você. Porque chega um cara e fala $1000 pra fazer isso.
E você fica, caraca, mas é $1.000. E, meu Deus, é tão rápido. Uhum. Sabe, é uma coisa bem rapidinho que eu vou fazer aqui. E depois, $3.000 e uma coisa mais absurda. Então, você acha que você tem controle sobre o seu corpo, mas na verdade, inclusive a gente vê a Cassie, ela perdendo essa autonomia do corpo dela. Ela vai entregando o corpo dela pra esses caras. Gente, problemas técnicos, tivemos A luz deu pau. um apagão aqui, mas a gente já tá finalizando nossas aspirações. E vem muito mais aí também pela frente. E também se você tá só escutando no Spotify, não tá comprometendo nada. Só se você tá vendo nossas lindas eu acho- caras no vídeo. Eu acho que tá perdendo muita coisa, mas eu tudo bem, acho também. respeito. Mas é isso. E, cara, Euforia é uma série que fala sobre vícios, independentemente seja em drogas, seja em validação masculina, seja em, sei lá, dinheiro, poder. E é isso, cara. E a gente ficaria horas falando, né, gente? Eu falaria e não vou embora daqui. Então, peçam uma parte 2, porque a gente falaria horrores e ventiladores. E comentem aqui o que é que vocês acharam do último episódio, porque simplesmente isso aqui vai sair um dia depois do último episódio de Euforia. Eu não consigo nem acreditar. Amiga, a pergunta é, a Rue vai morrer ou não? Será? Ai, não sei, gente. E o pior é que falam desde a primeira temporada, né? Desde a primeira temporada falam como se a Rue, ela sabe de tudo, ela narra tudo no passado. Como se fosse como se ela já tivesse morta. Eu não sei, porque assim, ela fala no passado, porque no futuro ela não é evidente ainda. Mas é como se vão acontecendo as coisas e depois ela vai descobrindo, e por isso que ela vai narrando. Mas, enfim, tem essa história que desde a primeira temporada ela tá morta. Mas, falando agora da terceira, amiga, a Rue é meio imortal, né? Meio imortal. Então, assim, não tem muito o que esperar. Eu acho que... Eu não queria que ela morresse, mas eu entendo poeticamente se ela morrer. Eu acho que ela pode morrer. É isso. Digam pra gente se ela morreu ou não, comentem aqui. Gente, eu quero papoco nesses comentários. Eu também, juro. E Gente, vocês têm que falar, porque pra gente voltar aqui, né, amiga? Falar mais. exato. E várias das coisas que a gente quer falar sobre solteirice, sobre relacionamento, sobre Já me tantas coisas. convidei, sim. Não vou embora, E segunda-feira a que vem. Sarinha, ela faz parte da Puff também. Amiga, obrigada por estar aqui. A minha Maria, não sei nem explicar como eu tô feliz. E, tipo, simplesmente a minha comunidade anti-vaping gera conversas. Eu consigo convidar meus amigos pra gente conversar sobre. E é isso. Esse foi o nosso segundo episódio do The Pod Can Puff. O único pod que você pode usar à vontade. Beijo! Cheers!